nós estamos, né, há 4 meses, vamos fazer agora no dia 12 ou 13 de julho, né? 4 meses, começamos aí a ficar em casa. O nosso último culto, todo mundo junto, foi no dia 15 de março, né? Março, abril, maio, junho, julho, 4 meses, né? E hoje, celebrando essa ceia, nós somos convidados a pensar que é uma ceia atípica, né? Onde um grupo está aqui na igreja, outro grupo está em diversos lugares, né? Cada um na sua casa, mas isso nos leva a refletir, né, no tema, a ceia do Senhor, a comunhão que nos une independente da distância, né? A ceia do Senhor, ela nos une independente da distância onde nós estivermos, né, que nós estivermos um do outro, né? A ceia do Senhor, ela nos une, independente dessa distância. E é importante que a gente pare, né, para pensar nessa dificuldade, né, que temos, mas que, graças a Deus, né, ela consegue ser contornada, né, e estamos juntos em comunhão, estamos juntos, né, louvando ao nosso Deus e celebrando aquilo que o Senhor Jesus nos deixou como ordenança, que é a ceia do Senhor. Eu estarei lendo em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 em diante, né, onde o apóstolo Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É interessante quando nós olhamos para a ceia, né, para esse momento de ceia, que nós somos convidados a pensar em algumas coisas, né, e a primeira dela, né, que hoje nós estamos vivendo uma ceia típica, como falamos, há 4 meses, né, distantes, mas juntos, né? Essa comunhão que nós temos nos faz ficar unidos. Então, a comunhão é, no meu entender, o principal requisito para você estar participando da ceia do Senhor. Entendemos que a ceia, ela tem alguns requisitos para a participação, sim. Outros requisitos: não podemos chegar à mesa de qualquer jeito, não podemos chegar à mesa do Senhor de qualquer jeito. Celebrar a mesa requer responsabilidade, requer compromisso, sim, né? Mas a comunhão é, no meu entender, não vou dizer o único fator, mas um dos principais requisitos, né, para que nós possamos chegar à mesa do Senhor. Entendemos que o principal requisito é a comunhão, e essa comunhão, que mesmo estando distante, nos une. É essa comunhão que, mesmo estando distantes, né, há 4 meses, nos mantém unidos no Senhor, unidos como igreja, unidos como irmãos. E precisamos, né, olhar para ela de uma forma especial. A comunhão é o requisito principal para a participação na ceia do Senhor. Por que a comunhão é o principal requisito para a celebração da ceia? Entendemos que ela é o principal requisito, pois ela aponta primeiro para a comunhão com o Pai. Não devemos participar da ceia se não estivermos em comunhão com o Pai. Aí você, como aquele espírito questionador que eu também tenho, né, diria para mim: mas Judas participou da ceia. Mas olha o final dele. Pastor, né, Judas participou não estando em comunhão, eu também posso participar não estando em comunhão.
Jesus sabia que Judas não estava em comunhão e deixou ele participar. Mas como ele estava, Jesus deixou sim que ele participasse, porque cabia cumprir a palavra de Deus que estava escrita e profetizada para que acontecesse naquele momento ali, onde ele iria trair Jesus sim. Entendemos então que a comunhão é o principal requisito, pois ela aponta para a comunhão com o Pai, comunhão com Deus, e nos faz sentir esse desejo de participar. Talvez você tenha ontem saído, ido ao mercado, enfrentado uma fila para comprar esses dois elementos, o pão e o suco de uva, para participar dessa ceia na sua casa. O que fez você fazer isso? Sair da sua casa, talvez alguns com alguma dor, algum nível de dor no seu corpo, mas saiu e foi lá comprar esses elementos. Por quê? Você sentia o desejo de participar desse momento. Aí você vê a importância da celebração da ceia, sim, O apóstolo Paulo nos adverte, nos dá algumas advertências para esse momento. Entendemos a importância da comunhão, entendemos a importância de celebrar a ceia, mas o apóstolo Paulo ele nos adverte no versos 26 a 29, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ele diz no verso 28, examine-se o homem, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um momento de uma introspecção e de uma reflexão, e analisarmos a nossa vida como nós estamos diante de Deus. Porque o que come e bebe indignamente, diz ele, come e bebe para a sua própria condenação. Então o celebrante ele não precisa dizer, brigar com você para você não participar, até porque eu não sei como cada um de nós aqui estamos, vocês não sabem como eu estou, nem eu sei como você está diante de Deus. A sua comunhão com Deus é uma coisa pessoal, é você e Deus, mas nós somos advertidos pela palavra a exortar nesse momento de ceia. Estamos fazendo desta reflexão um estudo, uma palavra sobre a questão da ceia, da celebração, sim. A ceia do Senhor, ela nos exorta à comunhão. A ceia do Senhor nos exorta à comunhão, pois sem a comunhão nós não conseguimos nos aproximar do Pai. Podemos até participar da ceia, mas isso não quer dizer que nós estamos em comunhão com o Pai. Judas foi o grande exemplo disso, Judas foi um grande exemplo disso, que não estava em comunhão e participou daquela ceia. Quando a comunhão se faz presente entre duas pessoas, essas duas pessoas querem estar presentes uma da outra, querem estar juntas, querem estar presentes uma da outra, e uma sente falta de outra. Eu creio que alguns dos irmãos têm sentido falta de todos, outros de uns mais de uma forma especial, por uma questão de afinidade. Talvez um esteja sentindo mais falta de outro, querendo estar presente, sentindo a distância desses 4 meses, mas sentiu essa falta. Por que você sentiu essa falta do irmão? A comunhão nos faz sentir essa falta. Justamente a nossa comunhão com Deus nos faz sentir a presença de Deus na nossa vida, e a nossa falta de comunhão faz nos sentirmos a ausência. Uma sente falta da outra, por isso o servo de Deus ele sente falta de participar da ceia. Por que o servo de Deus sente falta de participar da ceia? Algumas pessoas já tinham falado algumas semanas atrás, talvez no mês passado, sobre a questão da ceia, mas nós vínhamos esperando mais um pouco para um momento mais oportuno. Por que essas pessoas questionaram? Não questionaram, por que essas pessoas alertaram o pastor e a ceia? Porque estavam sentindo falta da celebração da ceia, porque estavam sentindo falta desta comunhão com o Pai, desta comunhão, através da ceia com os irmãos. Então a comunhão é exortada pela celebração da ceia. Ceia do Senhor nos ensina que não existe distância quando existe comunhão. Não existe distância entre mim e os irmãos quando existe essa comunhão. A comunhão, ela nos aproxima de Deus, e nos aproxima dos irmãos, e nos aproxima do próximo, que aqueles que não fazem parte da mesma fé e ordem que nós fazemos, eles estão juntos conosco em comunhão, sim, e alguns até mesmo não pertencendo a nenhuma denominação, nós sentimos faltas porque temos afinidade com essas pessoas, sim. O Criador,
ele se aproximou do homem através de Jesus Cristo, para que o homem, através da comunhão com Jesus, ele tivesse, ele se aproximasse de Deus. O Criador se aproximou do homem através de Jesus, para que o homem, em comunhão com Jesus, se aproximasse de Deus. E é através dessa comunhão com o Filho que nós chegamos ao Pai. Você não consegue chegar ao Pai se não tiver em comunhão com o Filho. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho de nós chegarmos até o Pai. Ele é o caminho de nós estarmos em comunhão, para nós estarmos em comunhão com Ele e chegarmos até o Pai. Bom, eu não posso dizer, não, eu não aceito a Jesus, mas eu aceito que Deus é o Criador, que Deus fez tudo isso. Nós não podemos, não entendemos esse pensamento, porque Jesus é o caminho, Ele nos leva até o Pai, Ele nos conduz até o Pai. Então, para chegarmos ao Pai, nós precisamos ter essa comunhão com o Filho. A ceia do Senhor, a comunhão, ela nos une independente da distância. De Cascadura até Riachuelo tem em torno de 11 quilômetros. Mas essa nossa comunhão com cada um dos irmãos que moram por aqui, com a irmã Iracema, que está lá em Copacabana, subiu de nível, mas nós estamos em comunhão com ela. Não importa onde a pessoa está, nós estamos em comunhão com ela. Nós estamos em comunhão com Gesiel lá em Curicica, já Tindiba, já até esqueci já a falta de ir tomar um café, faz a gente esquecer, Então a distância, a que distância nós estamos de Deus? A que distância nós estamos de Deus? Os cientistas têm uma medida chamada ano-luz, você joga um feixe de luz e aquele feixe percorre um ano. Aí eles usam como base, Nós estamos a tantos anos-luz de Marte, de Vênus, de Júpiter, da Lua. Eu te perguntaria, quantos anos-luz nós estamos de Deus? Eu diria, nenhum. Porque nós estamos na presença de Deus a cada instante. Então essa distância de Deus, a distância que eles usam para medir entre um planeta e outro, entre uma coisa e outra, não serve como base para nós medirmos a nossa distância entre nós e Deus, e entre Deus e nós. Esta distância, ela desaparece quando buscamos estar em comunhão com Deus. A ciência falha, ao medir essa distância entre nós e Deus. Então nós entendemos que essa distância, ela termina quando nós estamos em comunhão. Quais são os elementos para a celebração da ceia? Da mesma forma que temos 2 elementos para a celebração da ceia, nós também temos alguns requisitos. Os elementos que nós vamos usar, o pão e o suco de uva. Os irmãos foram orientados a comprar esses 2 elementos, terem em casa, para poderem participar desse momento. Nós estaremos realizando uma ceia típica, no entanto, precisamos entender o valor da ceia, o valor de estarmos em comunhão, o valor dessa celebração, porque precisamos pensar na nossa comunhão com o Pai. Não podemos abrir mão dessa orientação, de celebrarmos com o pão e o suco de uva. Já ouvi alguns pastores falarem que se não tiver pão e suco de uva, celebra com outras coisas. Eu não celebro. Porque se eu for lá para o interior do interior da Amazônia e com a intenção de celebrar uma ceia, eu posso levar um suquinho de uva, e posso chegar lá, pedir alguém para fazer o pão, levar o trigo, se o pão for ficar velho daqui lá. Então entendo eu que nós não podemos abrir mão disso. Alguns fundamentam a sua decisão dizendo que não, mas o pão significa comida. Eu posso fazer com aipim, com girimum, com jabá, não posso não. Eu entendo que não. Se eu estiver errado, Deus vai me perdoar depois, Mas eu entendo que não. Mas se eu estiver errado também, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Então eu entendo que esses 2 elementos para a celebração da ceia são para a celebração, o pão e o vinho. Para participarmos, a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a comunhão com a igreja, a comunhão, faz parte da celebração da ceia. Talvez você diga, pastor, eu esqueci, eu não comprei o pão, posso ir na geladeira pegar aquele aipim, De vez em quando o Enéas vai em Rio das Ostras, lá em Campos, e traz um aipim, aquele aipim manteiga, macinho, e eu deixo, a irmã Lídia faz e eu deixo na geladeira. Eu poderia usar isso? Não. Eu vou pedir para você para não fazer isso, Se você tiver esquecido, espere até o mês que vem.
né, é aquela história das virgens prudentes. 10 virgens prudentes e, né, foi marcado o dia e hora, e elas tinham que abastecer, elas tinham que estar ali com as suas lâmpadas, né, para o encontro com o Senhor. E chegaram 5, tinha ali o azeite na lâmpada, e 5 não tinham azeite, né? Então aquelas 5 ficaram para trás. Mas na ceia você vai ter outra oportunidade mês que vem, se Deus quiser. Como falamos, há coisas que não podemos abrir mão. Eu não abro mão do suco de uva, nem do pão. Podemos usar podemos usar o pão francês, o pão suíço, o pão careca, ou qualquer outro pão, né? Mas o suco de uva é suco de uva. Se porventura nós esquecemos, vamos deixar para outro mês. O elemento e o tempo do pedido de perdão. Antes dos elementos serem servidos, os participantes são convidados a fazer uma retrospecção, né? Olhar para trás e olhar para dentro de si, tá? E pensar: o que eu fiz de errado? O que eu fiz ontem? Eu briguei com a mulher ontem, eu briguei com o marido ontem, eu briguei com o vizinho ontem, eu pensei mal do vizinho, eu quis matar o vizinho. Tem vizinho que dá vontade de matar, irmãos. Mas a gente, né, pela misericórdia de Deus, não faz isso, tá? Antes dos elementos serem servidos, nós somos alertados a pensar nisso, né? Como nós estamos diante de Deus. Somos levados a sentir o desejo de pedir perdão a Deus por alguma coisa. Fazê-lo antes de participar. Por quê? Para que nós possamos chegar na mesa do Senhor. E esta, diz a Bíblia, que é a mesa do Senhor, né? Os diáconos, eles têm 3 mesas, né, para servir, né? A mesa do Senhor, a mesa da igreja e a mesa das viúvas, né? Daqueles que têm menos favorecidos, principalmente as viúvas. João, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, né? Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte: antes de chegarmos à mesa, precisamos pensar: preciso me acertar com Deus? Preciso me acertar com Deus? Eu me acerto aqui na hora. Preciso me acertar com o irmão? Eu vou lá e dou um abraço e peço desculpa. Não é nada que um abraço não resolva. Mas se o coração estiver limpo, se o coração estiver preparado para o perdão, né, e para receber, né, esse pedido de perdão. Quando nós sentimos esse perdão do Pai, aí nós estamos prontos para participar da ceia. Pois o que estava quebrando a nossa comunhão com o Pai foi quebrado quando você pediu perdão a Ele. O que estava quebrando a sua comunhão com o irmão foi quebrado quando você deu aquele abraço e ele liberou aquele perdão e você liberou aquele perdão. Aí já essa barreira foi quebrada. Não deixe que nada impeça que você participe desse momento, né? Se você não é membro de nenhuma igreja evangélica e desejaria participar conosco, né, converse conosco depois, fale comigo, fale com a irmã Nídia, fale com a irmã Célia, daí nós vamos então conversar sobre o assunto. Mas é necessário que a gente entenda que a ceia faz parte da vida do cristão e que deseja em breve estar participando conosco. A ceia faz parte do culto. E quando nós falamos, né, em alguns momentos, né, para algumas pessoas: olha, pastor, eu posso estar participando do culto à distância de qualquer jeito? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não. Eu preciso estar devidamente vestido, devidamente, né, pronto para estar louvando e adorando a Deus. Por quê? Você está abrindo as suas portas, abrindo a porta da sua casa, para que toda a igreja veja a sua casa. Então, em algum momento ali, se você estiver em uma situação delicada, né, você vai mostrar tudo que você tiver dentro da sua casa, conforme você estiver. Então, é preciso que estejamos preparados para cultuar a Deus. Eu entendo dessa forma. Quando isso acontece, nós precisamos ouvir de Jesus o que ele disse, né, para a mulher pega em adultério. Lembra aquela mulher que foi encontrada em adultério, né, e naquela época adultério não era crime, né, contra a lei, né, e era pecado também. Hoje o adultério, ele não é crime, mas é pecado, continua sendo pecado. E Jesus, no final daquela conversa toda com a mulher, ele olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ele diz: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Então nós vamos daqui a pouco fazer essa introspecção, fazendo essa retrospecção. Mas, irmãos, é necessário que a gente ouça aquela vozinha ainda ecoando, né, nos nossos ouvidos, desde a mulher adúltera, né, até hoje.
Tá? E porque pecado é pecado, independente do que for, não é só o pecado de adultério que ele está dizendo para nós, vai e não peques mais. É preciso que a gente abra os ouvidos e esteja ouvindo, né, aquele eco, né, olha, vai e não peques mais. Jesus falou para aquela mulher, mas o eco, né, vou usar uma redundância, o eco ecoa até hoje. Né? Até hoje a gente precisa estar ouvindo isso. Celebremos a ceia então. Vamos cantar, né, um hino. Seja bendito o Cordeiro. Eu vou pedir a irmã Lídia para nos ajudar, né, neste hino, e nós vamos então estar celebrando a ceia do Senhor. Você vai estar convidado a estar conosco, né, se você estiver dentro, né, desses critérios, estiver preparado para esse momento, você vai estar convidado a participar conosco, né, mesmo à distância. No momento de ingerirmos o suco de uva, comermos o pão, né, você vai ser orientado a fazer isso mesmo na sua casa. Você vai ser o seu diácono hoje.